Uma escrava grávida de 8 meses foi enviada para cortar cana sob sol escaldante como castigo por derramar chocolate acidentalmente. 3 horas depois, ela entrou em trabalho de parto no meio do campo. A mãe implorou por cesariana sabendo que morreria, mas o bebê que nasceu daquela tragédia começou a brilhar com uma luz sobrenatural que ninguém conseguia explicar. O que aconteceu depois transformou completamente aquela fazenda brutal. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras incríveis e emocionantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perca! A Fazenda Santa Rita, situada nas terras férteis do recôncavo baiano, erguia-se majestosa sob o sol escaldante de março de 1872, suas plantações de cana-de-açúcar estendendo-se até onde os olhos alcançavam. Era propriedade de uma das famílias mais antigas e tradicionais da região, os Albuquerque Melo, cuja linhagem remontava aos primeiros colonizadores portugueses. O patriarca atual, Comendador Rodrigo de Albuquerque Melo, homem de 63 anos com reputação de severidade temperada por ocasionais atos de generosidade calculada, governava a fazenda com mão de ferro envolvida em luva de seda. Ele mantinha mais de 400 escravizados trabalhando em suas terras, administrados através de sistema complexo de feitores, capitães do mato, e hierarquia interna que tornava a operação eficiente mas brutal. Entre os 400 estava Luísa, mulher de 24 anos nascida na própria fazenda, filha de Feliciana, a cozinheira principal da Casa Grande. Luísa herdara a beleza serena da mãe, pele cor de ébano que brilhava mesmo sob camadas de suor e poeira, olhos escuros que carregavam profundidade que fazia pessoas se sentirem realmente vistas quando olhava para elas, e presença digna que nenhuma quantidade de brutalidade conseguirá completamente extinguir. Ela trabalhava como mucama, servindo diretamente na Casa Grande, posição que era simultaneamente privilégio. Trabalho interno era menos fisicamente brutal que campos, e perigo. Proximidade com senhores significava exposição constante a caprichos e humores. Luísa estava grávida de 8 meses, seu ventre volumoso tornando cada movimento desconfortável mas ainda não impossível. O pai da criança era mistério que ela guardava ferozmente. Alguns sussurravam que era um dos feitores, outros especulavam sobre visitante da fazenda vizinha, mas Luísa nunca confirmara nem negara qualquer rumor. Essa recusa em revelar paternidade irritava profundamente Dona Amélia, esposa do comendador, mulher de 58 anos cuja esterilidade nunca conseguirá dar herdeiro ao marido, a tornará amarga e controladora sobre aspectos de vida doméstica que podia controlar. Ela via a gravidez de Luísa como afronta pessoal, lembrança constante de fertilidade que lhe foi negada. Foi em manhã de quinta-feira, 14 de março de 1872, que incidente aconteceu que mudaria tudo. Luísa estava servindo café da manhã na sala de jantar elegante da Casa Grande, movendo-se com cuidado entre cadeiras de jacarandá e mesa de mogno importado. Sua barriga roçou acidentalmente em braço de Dona Amélia enquanto servia chocolate quente, fazendo a senhora derramar pequena quantidade na toalha de linho branco. Não foi grande coisa. Mancha pequena que poderia ser facilmente removida. Mas Dona Amélia viu oportunidade de exercer poder sobre mulher grávida cuja condição a irritava diariamente. Sua desajeitada. Dona Amélia gritou, levantando-se abruptamente. Você arruinou minha toalha. Olhe para você, grande como casa, batendo em tudo. Pensei que gravidez a tornaria mais cuidadosa, não mais descuidada. Luísa imediatamente se desculpou, abaixando cabeça submissivamente. Desculpe, senhora. Foi acidente. Eu limpo imediatamente. Mas Dona Amélia estava além de razão, anos de frustração e inveja encontrando o alvo conveniente. Limpará? Você acha que isso é suficiente? Precisa aprender lição. Rodrigo. Ela chamou o marido, que estava lendo o jornal no outro extremo da mesa. Essa escrava precisa ser disciplinada. Ordenar castigo apropriado. Comendador Rodrigo baixou o jornal, olhando de esposa furiosa para Luísa claramente grávida para a pequena mancha na toalha. Sua expressão era difícil de ler, não exatamente compaixão mas talvez pragmatismo. Amélia,
Ela está grávida de 8 meses. Castigo físico agora seria arriscado para a criança, que é meu investimento futuro. Era lógica fria, mas pelo menos lógica que protegia Luísa. Mas Amélia não estava satisfeita. Então você sugere que ela escape sem consequências? Que outros pensem que gravidez é escudo contra a disciplina? Absolutamente não. Se não pode ser açoitada, então há outras formas. Tire privilégios dela. Mande ela para campos trabalhar sob sol. Faça ela entender que não há proteção aqui. Rodrigo considerou por momento, depois acenou. Está bem. Luísa, você está removida de serviço doméstico. Vai para campos de cana, trabalho de corte, até criança nascer. Talvez trabalho duro ensine cuidado que serviço leve claramente não ensinou. Era sentença brutal, trabalho nos campos era fisicamente extenuante, especialmente sob sol de março, duplamente perigoso para mulher grávida de 8 meses. Luísa abriu boca para protestar, então fechou, reconhecendo futilidade. Protestos apenas tornariam punição pior. Ela abaixou cabeça em aceitação silenciosa, mesmo quando lágrimas de raiva e medo começaram a escorrer por suas bochechas. Feliciana, mãe de Luísa, estava na cozinha quando ouviu notícia. Ela largou panela que estava segurando com estrondo que ecoou pela casa grande e correu para a sala de jantar. Decoro apropriado esquecido em pânico maternal. Senhora Amélia, por favor, ela implorou, caindo de joelhos diante da patroa. Minha filha está no final da gravidez. Campos vão matá-la, vão matar bebê. Por favor, tenha misericórdia. Eu trabalho dobrado para compensar erro dela, faço qualquer coisa, mas por favor não a mande para Campos agora. Mas Amélia, sentindo poder em súplicas de Feliciana, apenas sorriu friamente. Decisão está tomada. E Feliciana, se interferir novamente, você junta ela. Agora volte para a cozinha antes que me irrite ainda mais. Luísa foi enviada para Campos naquela tarde, dada apenas chapéu de palha desgastado como proteção contra sol e facão pesado para cortar cana. O trabalho era exatamente tão brutal quanto temido, curvar-se repetidamente para cortar caules grossos, carregar feixes pesados para carroças, tudo sob calor que transformava ar em fornalha. Luísa aguentou por 3 horas, seu corpo gritando em protesto, bebê se mexendo agitadamente dentro dela como se sentisse perigo. E então, enquanto se curvava para cortar mais um caule, dor aguda atravessou seu abdômen, não dor do trabalho mas algo diferente, mais profundo. Contração. O trabalho de parto estava começando, ali mesmo no campo de cana, sob sol implacável, cercada por terra vermelha e caules cortantes. Luísa deixou cair facão, mãos imediatamente indo para ventre enquanto outra contração, mais forte, mais definida, percorria seu corpo. Ela ofegou, tentando ficar de pé mas pernas fraquejando. João Pescador, homem de 40 anos trabalhando na linha ao lado dela, viu-a cambalear e correu para ajudar. Luísa? O que está errado? Mas ele já sabia, havia assistido esposa passar por 3 partos, reconhecia sinais. O bebê está vindo, Luísa conseguiu dizer entre dentes cerrados. Preciso chegar à senzala. Preciso de minha mãe. João imediatamente gritou para Feitor, homem chamado Severino que supervisionava aquela seção do campo. A mulher está em trabalho de parto. Precisa ir para a enfermaria agora. Severino cavalgou até eles, olhando para Luísa com expressão que misturava irritação com algo que poderia ser preocupação. Ele não era homem cruel por natureza, apenas homem fazendo trabalho brutal em sistema brutal. Está bem, ele disse. João, você e Mateus carreguem ela para a enfermaria. E chamem tia Josefa. Tia Josefa era parteira não oficial da fazenda, mulher de 62 anos que trouxera ao mundo mais de 300 crianças ao longo de 40 anos. Luísa foi carregada pelos 2 homens, cada contração fazendo-a gritar involuntariamente. A enfermaria era construção pequena e mal equipada nos fundos da fazenda, mais depósito que instalação médica, com 2 camas de madeira com colchões de palha, prateleira com poucos suprimentos, e pouca proteção contra calor ou insetos.
Mas era melhor que dar à luz no campo aberto. Feliciana chegou correndo minutos depois, tendo largado preparação do jantar no momento em que ouviu notícia. Ela encontrou filha deitada em uma das camas, já encharcada de suor, respiração vindo em ofegadas curtas. Minha filha, Feliciana murmurava, pegando mão de Luísa e apertando firmemente. Você vai ficar bem. Josefa está vindo, ela vai cuidar de você. Mas mesmo enquanto dizia palavras reconfortantes, Feliciana sentia medo gelado. Luísa estava exausta de 3 horas sob sol brutal, desidratada, corpo já estressado ao máximo antes que trabalho de parto começasse. Esses não eram condições ideais para parto, especialmente primeiro. Tia Josefa chegou 15 minutos depois, movendo-se tão rapidamente quanto o corpo idoso permitia, trazendo saco de pano com instrumentos básicos e ervas medicinais que usava em partos. Um rápido exame confirmou medos de Feliciana. Ela está muito fraca, Josefa disse em voz baixa para não assustar Luísa mais. 3 horas cortando cana no calor, corpo já estava em choque antes do trabalho de parto começar. E bebê? Ela hesitou, não querendo alarmar mas precisando ser honesta. Bebê está em posição difícil. Não completamente virado. Vai ser parto longo e difícil. Feliciana fechou olhos, rezando silenciosamente para qualquer santo que pudesse estar ouvindo. Ela culpava Dona Amélia com cada fibra de seu ser. Aquela mulher amarga havia sentenciado Luísa a isso com crueldade casual que não considerou consequências. O trabalho de parto se estendeu por horas conforme tarde virava a noite. Luísa lutou com coragem que quebrava coração de Feliciana, empurrando quando Josefa instruía, tentando conservar força nos intervalos entre contrações, mas claramente enfraquecendo com cada hora que passava. Josefa fazia o que podia, aplicava compressas frias quando febre começava, dava chás de ervas para dor e para fortalecer contrações, tentava manualmente ajustar posição do bebê. Mas eram medidas primitivas comparadas ao que médico treinado com instrumentos adequados poderia fazer. Por volta da meia-noite, 12 horas após início do trabalho de parto, situação tornou-se crítica. Luísa estava semiconsciente, delirando de dor e exaustão. O bebê ainda não nascerá, e Josefa podia sentir que estava em perigo. Batimento cardíaco fraco quando pressionava estetoscópio improvisado, copo de madeira, contra ventre de Luísa. Precisamos de médico, Josefa finalmente admitiu, voz carregada de derrota. Bebê está preso, e não consigo ajudar sem ferramentas que não tenho. Preciso tentar fórceps ou... Ela não terminou frase, mas implicação era clara. Sem intervenção médica adequada, mãe ou bebê morreriam, possivelmente ambos. Feliciana tomou decisão que poderia custar sua posição, talvez sua vida. Ela deixou a enfermaria e correu para a Casagrande, invadindo sala de estar onde Comendador Rodrigo fumava charuto enquanto Dona Amélia bordava. Senhor! Feliciana gritou, esquecendo completamente protocolos de respeito. Minha filha está morrendo. Bebê está preso. Precisamos de médico agora ou perdemos ambos. Amélia começou a protestar a intrusão, mas Rodrigo levantou mão silenciando-a. Ele conhecia Feliciana há 25 anos. Ela nunca falará com ele dessa forma. Se estava tão desesperada, situação era realmente séria. Doutor Henrique está na cidade, 20 quilômetros daqui, Rodrigo disse, já fazendo cálculos mentais. Mesmo com cavalo rápido e mensageiro competente, levaria 2 horas para ir, convencê-lo a vir, mais 2 horas para retornar. 4 horas no mínimo. Ela tem tanto tempo. Feliciana balançou cabeça, lágrimas escorrendo. Não sei. Josefa diz que não. Mas sem médico, com certeza morrem. Rodrigo pesou opções, custos de perder escrava valiosa e bebê que seria ativo futuro versus inconveniência de chamar médico no meio da noite. Pragmatismo venceu o sentimentalismo. Enviarei mensageiro. Mas Feliciana, se sobreviverem, você deve agradecer minha generosidade trabalhando dobrado por próximo ano sem reclamações. Entendido. Feliciana aceitaria qualquer condição. Sim, senhor. Qualquer coisa. Apenas salve minha filha.
Rodrigo ordenou que o melhor cavaleiro da fazenda fosse acordado e enviado imediatamente para a cidade buscar Dr. Henrique. Mas mesmo enquanto o cavaleiro partia a galope, todos sabiam que era corrida contra tempo que poderia já estar perdida. De volta à enfermaria, Luísa estava piorando. Ela mal estava consciente agora, corpo agindo em autopiloto para tentar expelir bebê que não podia sair sem ajuda. Josefa continuava tentando tudo o que sabia, mas eram esforços desesperados de mulher que reconhecia estar além de suas habilidades. Foi às 2 da manhã, 14 horas após início do trabalho de parto, que algo extraordinário aconteceu. Luísa, que estivera semiconsciente por horas, de repente abriu olhos totalmente, olhando diretamente para Josefa com clareza que não demonstrara desde que trabalho de parto começara. O bebê precisa sair agora, ela disse, voz surpreendentemente firme. Ou morremos ambos. Você precisa fazer corte. Josefa congelou. Luísa estava sugerindo cesariana, procedimento que Josefa ouvirá falar mas nunca tentará, que era extremamente perigoso mesmo quando feito por cirurgiões treinados, que quase sempre resultava em morte da mãe para salvar criança. Luísa, você sabe o que está pedindo. Josefa disse, voz tremendo. Cesarianas quase sempre matam mãe. Não tenho instrumentos adequados, não tenho anestesia, não tenho treinamento para isso. Se eu tentar, provavelmente você morre. Mas Luísa, com clareza nascida de aceitação de morte iminente, apenas acenou. Já estou morrendo. Posso sentir. Mas talvez bebê possa viver. Por favor, Josefa. Faça corte. Salve meu filho. Lágrimas escorriam por rosto de Josefa enquanto olhava para Feliciana, procurando alguma orientação, alguma permissão para fazer algo tão terrível. Feliciana olhava de filha para Josefa, mente correndo através de cálculos impossíveis. Se não fizessem nada, ambos morreriam com certeza nos próximos minutos ou horas. Se tentassem corte, Luísa morreria quase certamente, mas bebê poderia sobreviver. Perder filha era impensável, mas havia pelo menos chance de salvar neto. Faça, Feliciana finalmente disse, voz quebrada. Faça o corte. Salve o bebê. Era a decisão mais difícil que tomara em vida inteira, e sabia que viveria com culpa e dor dela não importa o resultado. Josefa preparou-se com mãos tremendo. Ela lavou a faca mais afiada que tinha com álcool, ferveu agulha e linha para costurar depois, preparou panos para estancar sangramento inevitável. Feliciana segurou mão de Luísa, sussurrando orações e palavras de amor. Você é corajosa, minha filha. Tão corajosa. Seu bebê saberá o que fez, saberá que deu sua vida para que ele vivesse. E eu cuidarei dele, prometo. Vou amá-lo como amo você. Luísa apertou mão da mãe, conseguindo sorrir fracamente. Eu sei, mãe. Confio em você. Diga ao bebê, diga que o amei antes mesmo de conhecê-lo. Josefa posicionou faca sobre ventre distendido de Luísa, rezando para que coragem não a abandonasse. Então, antes que pudesse pensar demais sobre o que estava fazendo, pressionou para baixo. Luísa gritou, som de agonia pura que ecoou pela enfermaria e além, acordando outros nas senzalas próximas. O sangue fluiu imediatamente, mais do que Josefa esperava. Ela trabalhou rapidamente, cortando através de camadas de pele, músculo, tentando lembrar de descrições que ouvirá de anatomia feminina. Suas mãos estavam escorregadias de sangue, visão obscurecida por lágrimas e suor, mas ela continuou. E então, milagrosamente, sentiu algo sólido, quente, vivo. O bebê. Ela alcançou dentro da incisão, dedos fechando-se gentilmente ao redor de forma pequena, e puxou. O bebê saiu em rache de fluidos, pequeno corpo coberto de sangue mas visivelmente se mexendo. Josefa rapidamente cortou o cordão umbilical, virou o bebê de cabeça para baixo e deu tapa leve nas costas. Por momento terrível não houve som. Então, milagre dos milagres, bebê inspirou e soltou choro. Choro fraco mas inconfundível, som de vida nova entrando no mundo contra todas as probabilidades. É menino! Josefa gritou,
misturando alegria com horror do que acabará de fazer. Ela limpou o bebê rapidamente, enrolou-o em pano limpo e entregou para Feliciana. Depois virou-se de volta para Luísa para tentar parar a hemorragia e costurar a incisão. Mas o que viu a fez congelar. Luísa estava olhando para o teto, olhos abertos mas sem foco, respiração tão superficial que era quase imperceptível. Luísa! Feliciana gritou, segurando o neto em um braço enquanto alcançava a filha com outro. Luísa, seu bebê está vivo. Você conseguiu. Agora você precisa lutar, precisa ficar conosco. Mas Luísa não respondeu. O sangramento da cesariana era massivo, mais do que Josefa podia controlar com trapos e pressão. O corpo de Luísa estava entrando em choque, pele pálida, extremidades ficando frias. Josefa trabalhou freneticamente, tentando costurar incisão, tentando estancar fluxo, mas era como tentar parar o oceano com mãos. Havia simplesmente muito dano, muita perda de sangue. E então, às 2h47 da manhã em 15 de março de 1872, 17 minutos após cesariana que salvara seu filho, Luísa morreu. Seus olhos, que haviam se focado brevemente quando ouvirá choro do bebê, fecharam-se pela última vez, e respiração simplesmente parou. O silêncio que seguiu era absoluto exceto por choro do recém-nascido. Choro que era simultaneamente celebração de vida e lamento por morte. Feliciana segurava neto, olhando para a filha morta, incapaz de processar que ganhará e perderá tanto em questão de minutos. Josefa começou a chorar abertamente, exaustão e trauma de ter realizado cesariana primitiva e falhado em salvar mãe finalmente superando o controle profissional que mantivera durante o procedimento. Sinto muito, ela soluçava. Sinto muito. Fiz o melhor que podia, mas não foi suficiente. Foi naquele momento, com Feliciana segurando o bebê chorando e olhando para a filha morta, com Josefa desmoronando sob peso de culpa e trauma, que Dr. Henrique Mascarenhas finalmente chegou. Ele entrará cavalgando furiosamente pela estrada, chegando 30 minutos mais rápido que esperado, apenas para encontrar cena de carnificina médica. Ele viu imediatamente o que acontecerá: incisão na barriga de Luísa, quantidade massiva de sangue, bebê vivo nas mãos de mulher mais velha. Meu Deus, ele sussurrou, aproximando-se lentamente. Quem fez isso? Josefa levantou cabeça, voz rouca. Eu fiz. Bebê estava preso, mãe estava morrendo. Ela pediu para salvar criança. Eu tentei. Salvei bebê mas não consegui salvá-la. Henrique examinou o corpo de Luísa rapidamente, confirmando o que já sabia. Ela estava morta, provavelmente há minutos. Ele estudou a incisão que Josefa fizera, surpreendendo-se com relativa precisão dado ferramentas primitivas e falta de treinamento. Você fez cesariana sem anestesia, sem instrumentos adequados? Ele perguntou, não acusação mas admiração genuína. Isso é extraordinário. E o bebê está vivo, o que é milagre considerando circunstâncias. Ele pegou o bebê gentilmente de Feliciana, examinando-o sob luz de lamparina. O menino era pequeno mas aparentemente saudável, pulmões fortes a julgar pelo choro vigoroso, sem deformidades visíveis, reflexos normais. Ele precisa de calor, precisa de alimentação. A mulher amamentando que possa cuidar dele. Feliciana acenou, pensamento já indo para Benedita, mulher que dera à luz 2 semanas antes e ainda tinha leite abundante. Sim, senhor doutor. Vou arranjar. Henrique entregou o bebê de volta para ela. Então leve-o agora. Quanto antes começar a amamentar, melhor. Enquanto Feliciana saía com o neto, Henrique virou-se para Josefa e para o corpo de Luísa. Ajude-me a preparar o corpo, ele disse gentilmente. Ela merece dignidade em morte, mesmo que vida a negasse. Juntos, eles limparam Luísa, costuraram incisão adequadamente para que corpo pudesse ser apresentado para enterro, cobriram-na com lençol limpo. E enquanto trabalhavam, Henrique perguntou: por que ela estava cortando cana grávida de 8 meses? Quem permitiria isso? Josefa hesitou, depois decidiu que honestidade era devida. Foi punição.
Dona Amélia ordenou porque Luísa esbarrou nela e manchou toalha. Mandaram ela para Campos apesar de gravidez avançada. A raiva que passou pelo rosto de Dr. Henrique era fria e controlada, mas intensa. Ele era homem de 45 anos que praticara medicina por 22, tratara incontáveis escravizados em fazendas da região, vira crueldades que mancharam alma. Mas mandar mulher grávida de 8 meses para trabalho de campo como punição por acidente menor? Isso cruzava a linha mesmo para padrões brutais da época. Onde está Dona Amélia agora? Ele perguntou, voz perigosamente calma. Josefa apontou em direção à casa grande. Dormindo, imagino. Não veio verificar Luísa, não perguntou sobre parto. Não se importou. Henrique caminhou para a casa grande com passos deliberados, Josefa correndo atrás tentando dissuadi-lo. Doutor, por favor, não confronte ela. Vai apenas causar problemas. Mas Henrique estava além de ser dissuadido. Ele bateu na porta principal. Não batida servil de empregado, mas batida autoritária de homem que exigia ser ouvido. Comendador Rodrigo abriu, surpreso de ver médico com expressão tão sombria. Doutor Henrique? Você chegou rápido. Como está a escrava e bebê? Henrique olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. A escrava tem nome, Luísa. E ela está morta. Mas o bebê vive, graças à cesariana primitiva realizada por parteira que teve coragem de fazer o que médicos treinados hesitariam tentar. Rodrigo piscou, processando informação. Morta? Mas você estava vindo. Henrique o interrompeu. Cheguei tarde demais. Ela já havia sofrido 14 horas de trabalho de parto obstruído após 3 horas cortando cana sob sol. Seu corpo estava destruído antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ele fez pausa, deixando palavras afundarem. Depois continuou com voz carregada de acusação controlada. 3 horas cortando cana. Grávida de 8 meses. Como punição por acidente menor. Quem ordenou isso? Foi Dona Amélia que respondeu, aparecendo na escada em roupão de dormir, voz defensiva. Eu ordenei. Ela precisava aprender lição sobre cuidado. Não é minha culpa que escolheu ter bebê inconvenientemente durante punição. A falta de remorso, a recusa em aceitar qualquer responsabilidade, inflamou raiva de Henrique além de contenção. Não é sua culpa. Ele repetiu, voz subindo. Você sentenciou mulher grávida a trabalho que qualquer pessoa com conhecimento médico básico sabe ser perigoso. Você essencialmente a matou, Senhora Amélia. Pode não ter segurado faca, mas é tão responsável por sua morte quanto se tivesse. Amélia empalideceu, não acostumada a ser confrontada, especialmente não por homem de classe inferior. Médicos eram respeitados, mas não iguais à aristocracia rural. Como ousa falar comigo assim? Rodrigo, faça ele sair. Mas Rodrigo estava olhando para Henrique com expressão pensativa. Ele era pragmático, não sentimental, mas também reconhecia a verdade quando ouvida. E verdade era que punição que Amélia ordenara fora excessiva, que havia resultado em perda de ativo valioso, Luísa, embora preservasse outro, bebê. Era má gestão, independentemente de moralidade. Doutor Henrique, Rodrigo disse cuidadosamente, entendo sua raiva. E reconheço que punição foi mal calculada. Mas o que está feito. Luísa está morta, bebê vive. Qual é a condição dele? Sobreviverá. Henrique forçou-se a ser profissional apesar de raiva que ainda fervia. Ele parece saudável considerando circunstâncias. Mas precisará de cuidados atentos, amamentação regular, calor, monitoramento para sinais de complicações de nascimento traumático. E ele hesitou, depois decidiu compartilhar observação estranha. Há algo diferente sobre ele. Não posso explicar exatamente, mas quando o examinei, senti algo. Presença. Energia. Pode ser imaginação nascida de testemunhar nascimento tão dramático, mas antes que pudesse terminar, som de comoção veio de direção das senzalas. Vozes gritando, pessoas correndo. Rodrigo, Amélia e Henrique correram para ver o que estava acontecendo.
O que encontraram os deixou sem palavras. Benedita estava no centro de círculo de pessoas, segurando o bebê recém-nascido de Luísa, e ao redor deles irradiava luz suave mas inconfundível. Não luz de lamparina ou fogueira, mas luminosidade que parecia vir do próprio bebê, brilho dourado que não projetava sombras mas preenchia espaço com calor que era tanto físico quanto espiritual. O que é isso? Amélia sussurrou, genuíno medo em voz pela primeira vez. Henrique aproximou-se lentamente, médico e cientista nele lutando com o que olhos viam mas mente racional rejeitava. Ele estendeu mão em direção ao bebê, e quando dedos tocaram pele pequenina, sentiu isso, aquela energia que notara antes mas amplificada 1000 vezes. Não era elétrica, não era calor normal. Era algo mais fundamental, mais profundo. Eu não sei, ele admitiu. Nunca vi nada assim. Mas é real. Todos nós estamos vendo. Feliciana empurrou o caminho através da multidão, chegando ao lado de Benedita. Quando viu luz emanando de Neto, em vez de medo, sentiu algo diferente, reconhecimento. Minha avó me contou histórias, ela disse, voz carregada de admiração. Histórias de crianças nascidas com dons, marcadas pelos ancestrais para propósitos especiais. Nunca acreditei completamente, pensava que eram apenas histórias. Mas agora. Ela olhou para bebê, lágrimas escorrendo. Luísa deu vida por ele. E ele veio ao mundo com algo extraordinário. É como se ela soubesse, escolheu dar vida para que ele pudesse trazer, o que quer que seja isso. A luz durou apenas alguns minutos, então gradualmente desvaneceu-se deixando o bebê parecendo completamente normal. Pequeno, vulnerável, chorando por alimentação. Mas todos que testemunharam sabiam que haviam visto algo impossível de explicar, impossível de negar. Benedita, seguindo o instinto maternal, começou a amamentar criança, e bebê mamou vigorosamente, claramente saudável apesar de nascimento traumático. E conforme mamava, a atmosfera ao redor mudou, tensão que existira evaporou-se, substituída por paz que não tinha fonte racional mas que era absolutamente palpável. Doutor Henrique, ainda processando o que testemunhara, virou-se para Rodrigo. Este bebê não é comum. Não sei o que ele é exatamente, mas não é comum. E sugiro fortemente que seja tratado com cuidado especial. Não apenas porque é órfão ou porque nascimento foi extraordinário, mas porque ele procurou palavras, porque há algo nele que pode ser importante, significativo de formas que não entendemos ainda. Rodrigo acenou lentamente. Ele é meu investimento. Será cuidado. Feliciana terá responsabilidade primária por criá-lo até a idade onde possa trabalhar. Mas Feliciana tinha outras ideias. Com todo respeito, senhor comendador, ela disse com voz que carregava nova firmeza, este menino é neto de Luísa, que morreu dando-lhe vida. Ele não é apenas investimento. É criança, é ser humano, é legado de minha filha. E exijo, sim, exijo, que seja criado com dignidade que sua mãe foi negada. Não nos campos, não sob chicote, não como propriedade sem valor além de trabalho. Se vai viver nesta fazenda, viverá como criança, não como escravo. O silêncio que seguiu as palavras de Feliciana era tenso, carregado de potencial para violência ou mudança radical. Nenhuma escravizada falava com o comendador dessa forma, exigindo em vez de suplicando, estabelecendo termos em vez de aceitando-os. Era transgressão que normalmente resultaria em punição severa. Mas havia fatores em jogo que tornavam situação diferente. Primeiro, Feliciana acabará de perder filha em circunstâncias que até Rodrigo reconhecia como evitáveis. Segundo, bebê acabará de demonstrar fenômeno inexplicável que assustara até Amélia. Terceiro, havia mais de 50 testemunhas ao redor, todas processando o que viram, e como Rodrigo reagiria moldaria a atmosfera da fazenda por meses vindouros. Rodrigo olhou para Feliciana, mulher que servirá sua família por 25 anos, que cozinhará refeições que ele comera, que criará filha que acabará de morrer. Ele viu dor em olhos dela, mas também determinação que não vira antes. E reconheceu que ela não estava blefando. Se ele recusasse, se tratasse menino apenas como propriedade,
Feliciana resistiria de formas que criariam problemas. Mas se concordasse, se permitisse que criança fosse criada diferentemente, poderia ganhar lealdade que dinheiro não podia comprar. Está bem, ele finalmente disse. O menino será criado na casa grande, não nas senzalas. Será educado, leitura, escrita, aritmética básica. E quando tiver idade, decidiremos sobre o futuro dele baseado em habilidades e caráter, não apenas nascimento. Gás de surpresa vieram da multidão. O que Rodrigo acabará de prometer era extraordinário. Essencialmente tratamento de filho ilegítimo de senhor em vez de escravizado comum. Dona Amélia protestou imediatamente. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Criar escravo na casa grande, educá-lo? Que tipo de precedente isso estabelece? Mas Rodrigo olhou para ela com expressão que não permitia argumento. O tipo de precedente que evita que escravas grávidas sejam enviadas para trabalhar em campos como punição por acidentes menores. Você causou esta situação, Amélia. Eu estou gerenciando consequências da melhor forma que posso. Amélia empalideceu, reconhecendo que estava sendo publicamente culpada pela morte de Luísa. Ela abriu boca para protestar, depois fechou, percebendo que qualquer coisa que dissesse apenas pioraria a posição dela. Em vez disso, virou-se abruptamente e marchou de volta para a casa grande, costas rígidas com raiva reprimida. Rodrigo observou-a ir, depois se dirigiu à multidão reunida. O que testemunhamos esta noite permanece entre nós. Não quero rumores sobre bebês brilhantes espalhando-se pela região. Entendido? Acenar coletivo, embora todos soubessem que rumores eram impossíveis de conter completamente. Dr. Henrique permaneceu na fazenda pelo resto da noite, monitorando o bebê e também preparando o corpo de Luísa para enterro. Ele trabalhou com Josefa para limpar e vestir o corpo com respeito, impressionado com a forma que parteira idosa mantinha compostura apesar de trauma de ter realizado cesariana sem treinamento ou ferramentas adequadas. Você salvou aquele bebê, ele disse enquanto trabalhavam. Em circunstâncias impossíveis, com recursos primitivos, você fez o que médicos treinados hesitariam tentar. Isso é extraordinário. Josefa balançou cabeça. Não salvei a mãe. Isso é o que lembrarei, que Luísa me pediu para salvá-la e falhei. Luísa pediu para salvar bebê, não ela mesma. Henrique corrigiu gentilmente. Ela sabia que estava morrendo e fez escolha. Você honrou essa escolha da única forma que podia. E resultado é que há vida nova no mundo, vida que, se testemunho esta noite significar algo, pode ser importante de formas que não entendemos ainda. Josefa considerou suas palavras, então acenou lentamente. Talvez. Mas ainda carregarei peso de sua morte. É preço de ser parteira, cada mãe perdida pesa na alma, não importa quão inevitável. O enterro de Luísa aconteceu na manhã seguinte, em pequeno cemitério nos limites da fazenda onde escravizados eram sepultados. Foi serviço simples, Padre Mateus da paróquia local veio realizar ritos, mas sua presença era mais formalidade que compaixão genuína. Ele apressou-se através de orações, claramente desconfortável com enterros de escravizados, ansioso para retornar a paróquias que pagavam melhor. Mas para Feliciana e outras mulheres que conheceram Luísa, cerimônia era profundamente significativa. Elas cantaram canções que suas mães lhes ensinaram, canções que vinham de África que nenhuma havia visto mas todas carregavam em sangue. Feliciana segurava neto durante enterro, bebê envolto em panos e dormindo pacificamente inconsciente de que mãe estava sendo colocada em terra. Eu cuidarei dele, Feliciana sussurrou para a filha morta. Prometo. Ele saberá quem você era, saberá o que fez por ele, saberá que foi amado antes mesmo de nascer. E se ele realmente tem dons como testemunhamos, vou garantir que use para bem. Ele será mais que escravizado. Será homem, livre de espírito mesmo se não livre por lei. Era promessa feroz, juramento que moldaria resto de sua vida e vida da criança que agora era responsabilidade dela. Nos dias seguintes, bebê, que Feliciana nomeou Gabriel, dizendo porque ele é mensageiro, portador de algo que não entendemos completamente, foi estabelecido em quarto pequeno adjacente à cozinha da casa grande.
Benedita amamentava-o regularmente, e Feliciana cuidava de todas as outras necessidades. E conforme dias se transformavam em semanas, tornou-se aparente que Gabriel era realmente criança extraordinária. Não apenas porque do fenômeno de luz que testemunharam em nascimento, que nunca se repetiu exatamente da mesma forma, embora ocasionalmente houvesse brilho suave ao redor dele quando dormia. Mas porque sua presença tinha efeito nas pessoas. Bebês normalmente trazem alguma alegria, mas Gabriel parecia irradiar paz que afetava todos ao redor. Dona Amélia, que inicialmente recusara-se a ter qualquer coisa a ver com criança, encontrava-se inexplicavelmente atraída. Ela começou a visitar cozinha regularmente, algo que nunca fizera antes, ostensivamente para supervisionar Feliciana, mas na verdade para olhar Gabriel. E quando olhava, algo em rosto duro dela suavizava. Não perdão para si mesma pelo que fizera a Luísa, aquilo levaria anos de luta, mas começo de algo que poderia eventualmente tornar-se remorso e mudança. Rodrigo também sentia. Ele visitava Gabriel diariamente, inicialmente por interesse pragmático em monitorar investimento, mas gradualmente porque a presença do bebê o fazia sentir-se diferente, mais calmo, mais reflexivo, menos inclinado a decisões cruéis que normalmente tomaria sem pensar. Ele começou a questionar práticas na fazenda que aceitara por décadas, punições excessivas, separações de famílias, condições miseráveis nas senzalas. Não mudou tudo de uma vez, mas começou o processo de reforma gradual que eventualmente transformaria Santa Rita de uma das fazendas mais brutais para uma das mais humanas da região. Quando Gabriel tinha 6 meses, ocorreu um incidente que cimentaria sua reputação. Rosa, uma das escravizadas, adoeceu gravemente com febre tifoide. Dr. Henrique diagnosticou o prognóstico sombrio. Ela provavelmente não sobreviverá à semana. Mãe de Rosa, Teresa, implorou a Feliciana: deixe Gabriel tocar minha Rosa. Dizem que ele tem poderes de cura. Por favor. Feliciana hesitou, mas, vendo o desespero maternal que conhecia intimamente, cedeu. Colocou Gabriel ao lado de Rosa, que ardia em febre há dias. No momento do toque, luz dourada suave apareceu, temperatura no quarto caiu visivelmente, e Rosa abriu olhos claramente pela primeira vez em quase uma semana. A febre quebrou completamente, recuperação que Henrique declarou medicamente impossível. Febre tifoide não desaparece assim. Após recuperação miraculosa de Rosa, fluxo de doentes começou a aparecer pedindo toque de Gabriel. Feliciana limitava a exposição. Ele era bebê, não ferramenta, mas não podia recusar todos. Estranhamente, Gabriel prosperava com interações, como se curar outros o nutrisse também. Nem todas curas eram dramáticas, mas sucessos suficientes espalharam reputação do bebê milagroso por toda a região. Rodrigo estabeleceu regras. Gabriel disponível apenas 2 vezes por semana, visitantes filtrados por Feliciana, oferendas para cofres da fazenda. Transformava dom divino em recurso gerenciável. Dona Amélia começou a passar tempo com Gabriel abertamente, segurando-o, falando com ele. Em sessão, confessou: eu matei sua mãe. Não diretamente, mas minhas ordens. E você deveria me odiar. Mas quando me olha, vejo apenas aceitação. Como se me perdoasse sem eu pedir. Lágrimas escorreram enquanto segurava Gabriel, sentindo o fardo de culpa ligeiramente mais leve. Nos meses seguintes, mudança em Amélia foi notável. Ela parou de ordenar punições por ofensas menores, verificava se escravizados eram bem alimentados, visitava a enfermaria trazendo suprimentos. Não era a transformação completa, mas era começo. Rodrigo também mudava, implementando reformas, melhorias nas senzalas, redução em horas de trabalho, famílias mantidas juntas. Gabriel tornava-se catalisador de mudança que transcendia a lógica. Em 1877, quando Gabriel tinha 5 anos, Jacinto, feitor brutal, sofreu acidente horrível caindo de cavalo, fraturando o crânio. Dr. Henrique deu prognóstico sombrio, dano cerebral severo. Mesmo se sobreviver, provavelmente ficará permanentemente incapacitado. Havia satisfação sombria entre escravizados,
Jacinto recebendo justiça que negara a tantos. Mas Gabriel insistiu em visitar feitor ferido. Preciso ajudá-lo. Ele está machucado. Precisa de cura. Feliciana tentou dissuadi-lo. Jacinto não merecia compaixão. Mas Gabriel era insistente. Aproximou-se de Jacinto inconsciente, colocou pequena mão na testa. Luz familiar apareceu, mais brilhante que em anos, enchendo o quarto com calor. Jacinto abriu olhos, vendo o rosto de Gabriel, compaixão pura que nunca receberá. Você vai ficar bem, Gabriel disse com confiança absoluta. Henrique confirmou impossível. Jacinto estava consciente, coerente, neurologicamente intacto apesar de trauma devastador. Mas mais profundo que cura física foi mudança em Jacinto. Homem que passará 20 anos como feitor brutal começou a questionar vida inteira. Criança de escravizada que provavelmente ameaçara salvar a vida dele quando seria mais justo deixá-lo morrer. Eu fui monstro, Jacinto confessou a Padre Mateus. Mas aquela criança me salvou quando não merecia. Não consigo voltar a ser quem era. Renunciou como feitor, pediu trabalho que não envolvesse punir outros. Cura de Jacinto cimentou reputação de Gabriel como transformador, alguém que curava corpos e mudava almas. Visitantes aumentaram buscando não apenas cura física mas paz, propósito, conexão com o sagrado. Amélia tomou decisão radical. Libertou Feliciana completamente. Você criou criança extraordinária que mudou esta fazenda. Mudou a mim. Não posso desfazer o que fiz a Luísa, mas posso dar liberdade que sua filha nunca teve. Feliciana, livre após 52 anos, escolheu ficar. Gabriel ainda precisa de mim. Quero testemunhar o que ele se torna. Rodrigo começou o programa gradual libertando escravizados através de trabalho, com tratamento humano garantido. Em 1888, quando Lei Áurea aboliu a escravidão, Santa Rita já operava majoritariamente com trabalho livre. A primeira coisa que Jacinto viu ao acordar era o rosto de Gabriel, criança de 5 anos olhando para ele com expressão de compaixão pura que feitor nunca receberá de ninguém em vida inteira. Você vai ficar bem, Gabriel disse com confiança de alguém que sabia absolutamente. Dói agora, mas vai ficar bem. E estranhamente, incrivelmente, Jacinto acreditou. A dor excruciante em cabeça não desapareceu, mas tornou-se gerenciável. A confusão que sentirá ao despertar clarificou. E quando tentou falar, esperando que palavras não viessem devido a dano cerebral, descobriu que podia. O que? Como? Ele conseguiu articular. Dr. Henrique aproximou-se rapidamente, começando o exame que confirmou o impossível. Jacinto estava consciente, coerente, capaz de mover todas as extremidades, respondia apropriadamente a perguntas. Havia ainda lesão grave, crânio fraturado precisaria de semanas para curar, havia risco de complicações, mas dano cerebral catastrófico que Henrique diagnosticara simplesmente não estava lá. Isso desafia toda a lógica médica, Henrique murmurou, checando e rechecando reflexos, pupilas, função motora. Ele deveria estar morto ou permanentemente incapacitado. Mas está funcionando. Neurologicamente intacto apesar de trauma que vi com meus próprios olhos. Nos dias seguintes, conforme Jacinto recuperava-se fisicamente, algo mais profundo também mudava nele. Homem que passará 20 anos como feitor brutal, que encontrara satisfação em causar dor, começou a questionar tudo sobre sua vida. Ele lembrava do momento de despertar, de olhar nos olhos de Gabriel e ver não julgamento mas compaixão. Criança de 5 anos, criança de escravizada que ele provavelmente chicoteara ou ameaçara em algum ponto. Salvar a vida dele quando teria sido mais fácil, mais justo talvez, deixá-lo morrer. Esse ato de misericórdia não merecida quebrou algo em Jacinto, ou talvez reconstruiu algo que estava quebrado há muito tempo. Eu fui monstro, Jacinto disse a Padre Mateus durante visita pastoral 2 semanas após acidente. Causei sofrimento incontável, justifiquei com apenas fazendo meu trabalho. Mas aquela criança me salvou quando não merecia salvação. E agora não consigo voltar a ser quem era.
Não consigo pegar chicote novamente sabendo que criança que salvou minha vida crescerá em sistema que chicote mantém. Foi confissão que levou à ação. Jacinto renunciou posição como feitor, pediu a Rodrigo para ser transferido para trabalho que não envolvesse punir outros. Rodrigo, perturbado mas também intrigado por transformação, concordou. A cura de Jacinto tornou-se história final que cimentou reputação de Gabriel não apenas como curandeiro mas como transformador. Alguém cuja presença não apenas curava corpos mas mudava almas. Visitantes à fazenda Santa Rita aumentaram, não apenas doentes buscando cura física mas pessoas buscando algo mais intangível. Paz, propósito, conexão com algo sagrado. Rodrigo encontrou-se inadvertidamente presidindo algo próximo de peregrinação, e embora pragmatista nele via oportunidade econômica, parte dele também reconhecia que estava testemunhando algo genuinamente extraordinário. Dona Amélia, cuja transformação continuará ao longo de anos, tomou decisão radical em 1879 quando Gabriel tinha 7 anos. Ela libertou Feliciana. Não venda para que pudesse comprar própria liberdade, mas alforria completa e incondicional, com documento legal que garantia liberdade. Você criou criança extraordinária, Amélia disse a Feliciana enquanto entregava papéis. Criança que mudou esta fazenda, mudou a mim, mudou todos que conhecem. Não posso desfazer o que fiz a Luísa. Sua filha morreu por minha crueldade e viverá com essa culpa até morrer. Mas posso fazer isso. Posso lhe dar liberdade que sua filha nunca teve. É pequena redenção, mas é o que posso oferecer. Feliciana segurou papéis de alforria com mãos tremendo, lágrimas escorrendo livremente. Ela era livre. Após 52 anos em escravidão, era finalmente livre. Mas liberdade veio com escolha. Poderia partir, começar vida nova longe de lugar que segurava tantas memórias dolorosas. Ou poderia ficar, continuar criando Gabriel, ver realização do legado de Luísa. Fico, ela decidiu sem hesitação. Gabriel ainda precisa de mim. E quero estar aqui, quero testemunhar o que ele se torna, quero garantir que filho de minha filha use dons para bem. Essa é minha escolha. Rodrigo, vendo o exemplo de Amélia e também genuinamente movido por anos de exposição a Gabriel, começou o processo gradual de libertar todos escravizados em Santa Rita. Não imediatamente, era pragmático demais para isso, e economia de fazenda dependia de trabalho. Mas através de programa onde pessoas podiam trabalhar por liberdade em cronogramas realistas, com tratamento humano garantido enquanto isso. Em 1888, quando Lei Áurea finalmente aboliu escravidão completamente no Brasil, Fazenda Santa Rita já funcionava majoritariamente com trabalho livre e remunerado, tornando transição mais suave que em muitas propriedades. Gabriel cresceu tornando-se o homem que história de nascimento prometia, não apenas curandeiro mas líder, professor, voz para aqueles sem voz. Ele nunca perdeu dons que demonstrara desde nascimento, embora aprendesse a usá-los com sabedoria crescente. Aos 20 anos, estabeleceu escola em terras que Rodrigo doou, educando filhos de ex-escravizados. Aos 30, fundou clínica que servia comunidades pobres em raio de 100 quilômetros. Aos 40, tornou-se mediador respeitado em disputas, suas palavras carregando peso que vinha não de autoridade legal mas de presença moral que ninguém conseguia ignorar. E sempre, Gabriel contava a história de sua mãe, Luísa, que morreu dando-lhe vida, que escolheu salvá-lo em vez de salvar a si mesma, cuja morte foi resultado de crueldade casual mas cujo legado tornou-se força para a mudança. Minha mãe foi castigada injustamente, ele dizia. Foi enviada para trabalho brutal grávida como punição por acidente trivial. Morreu em agonia trazendo-me ao mundo. Mas dessa tragédia veio algo que mudou tudo, não apenas para mim mas para todos nesta fazenda, nesta região. Mostrou que até do sofrimento mais profundo, luz pode emergir. Dona Amélia viveu até 1895, morrendo aos 81 anos. Em leito de morte, pediu que Gabriel viesse. Quando ele chegou, agora homem de 23 anos, ela segurou sua mão e disse com voz fraca mas clara: sua presença mudou minha vida. Tornou-me melhor que era. Não boa, nunca serei boa depois do que fiz, mas melhor. E isso tem que contar para algo.
Gabriel apertou mão dela gentilmente. Conta para tudo. Você escolheu mudar. Essa escolha importa mais que qualquer dom que possa ter. Descanse em paz. E ela descansou, pela primeira vez em décadas, livre da culpa que carregara desde a morte de Luísa. A história de Luísa e Gabriel tornou-se lenda contada por toda a região e além. História de sacrifício, de transformação, de como até tragédia mais terrível pode semear algo belo se permitirmos. Foi preservada primeiro em tradição oral, depois escrita em crônicas locais, eventualmente estudada por historiadores interessados em como a abolição aconteceu não apenas através de lei mas através de mudanças individuais acumuladas de coração. E sempre, no centro da história, estava a verdade simples mas profunda. Luísa foi castigada injustamente enquanto grávida, morreu trazendo filho ao mundo, mas esse filho revelou algo que mudou tudo, revelou que compaixão é mais poderosa que crueldade, que amor pode transformar até os mais endurecidos, e que de maior escuridão, luz mais brilhante pode emergir.